Evangelho de Mateus, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 17. Diz assim: o livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e os seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zera, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab. Tudo nome bom para dar para os filhos aí, vocês que estão grávidos, aqueles que vão ficar grávidos. Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth, e Obed gerou Jessé, Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi gerou Salomão, cuja mãe foi aquela que tinha sido mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Jeconias e os seus irmãos, e no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Zadok, Zadok gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, e Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Assim, todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14, desde Davi até o exílio na Babilônia, 14 gerações, e desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14 gerações. Até aqui por enquanto, tudo bem? Quem está grávida aí no nosso meio? Quem está querendo ficar grávida aí? Pode escolher qualquer uma dessas listas aqui para dar nome para os seus filhos, tá bom? Conheci um camarada hoje, alguns meses atrás, lá no meu trabalho, chamado Salatiel. Achei que nunca ia encontrar um Salatiel no século 21, mas encontrei um Salatiel. Amém? Tudo bem, gente? Vamos orar? Pai querido, nós te agradecemos por esse tempo, pela tua palavra, que ela possa produzir no nosso coração, ó Deus, não só, ó Deus, a correção, mas que ela também possa nos exortar com um espírito de consolação também, produzindo em nós renovo e novas experiências com o Senhor. Abençoa esta mensagem, conforme o Senhor tem para cada um de nós nessa manhã, em nome de Jesus, amém? Tudo bem, gente? Vou pedir para você agora abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, um pouquinho para frente, deixa separadinho aí essa referência, vá para o livro de Lucas comigo, capítulo de número 5, você que está em casa, é muito bem-vindo, que você seja grandemente abençoado pelo Senhor também, que Ele fale ao teu coração, poderosamente. Depois disso, versículo 27, Lucas 5, 27 ao 32. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado na coletoria, e ele lhe disse: siga-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Então Levi lhe ofereceu um grande banquete em sua casa, e era um grande o número de publicanos e outras pessoas que estavam com eles à mesa. Os fariseus e os seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que vocês comem e bebem com os publicanos e pecadores? Jesus tomou a palavra e disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Graças a Deus por essa boa palavra de Jesus. Amém? Então, olhando para esses textos, a gente precisa fazer um recorte, né, de como que essa palavra pode se aplicar na nossa vida. Tudo bem? Estou brigando com o meu celular aqui, mas vai dar tudo certo. Amém? Então, quando a gente olha para essa experiência, a gente vai olhando para essa figura, né? O discípulo de Jesus chamado Levi, e que ele vai
chamar agora por nome Mateus. Um homem que é judeu, tem a sua raiz em Israel, decide no seu coração, por meio de uma oportunidade, viver a experiência. E que experiência é essa? De servir ao Império Romano. E nessa sua dinâmica de servir ao Império Romano, ele decide assumir esse ofício de ser um coletor de impostos. E como coletor de impostos, né, cobrando em alguns momentos, né, de forma fraudulosamente, né, Levi, né, Mateus aqui, ele foi enriquecendo, vivendo a experiência de ter muitas posses, muitas possibilidades, assim. Um homem que, de alguma forma, exercia ali uma influência política no meio das aldeias, por onde ele chegava, e ia, de alguma maneira, vivendo ali o aumento do seu patrimônio, vivendo essa riqueza de forma, muitas vezes, ilícita. Então, de repente, esse homem, observando Jesus, a gente precisa sempre olhar para o Evangelho nessa perspectiva. Jesus estava passando pelas aldeias, pelas circunvizinhanças, e nessas idas e vindas de Jesus, eu fico imaginando o quanto que ele atraía de olhar para ele. A Bíblia fala que a fama de Jesus aumentava a cada novo sinal, a cada novo milagre, a cada nova intervenção de Deus. Usando Jesus, gerava ali o despertar em muitos olhares. E Mateus aqui, ele não vai viver de forma diferente. Ele vai tendo um olhar para esse Jesus. E de repente Jesus se apresenta onde ele está, nesse lugar, nessa reunião, onde tinham ali os publicanos, os pecadores, né? Essa qualidade de pessoas que haviam de alguma forma trocado a sua identidade espiritual, religiosa e também, né, a sua própria nacionalidade. Disseram não para as suas origens, para a sua raiz. E é interessante que é nesse contexto que Jesus se apresenta para esse homem. Olha, para você entender, né, qual é a perspectiva que esse homem está escrevendo o texto. É um homem que não precisou ouvir um discurso junto da multidão. É um homem que não precisou que alguém, de alguma forma, o levasse ao encontro de Jesus. É Jesus que se apresenta no lugar onde ele está para dizer: eu vim curar você. Vou repetir isso. Eu vim curar você, eu vim transformar a sua vida. Eu quero que você seja mais pentecostal hoje. Me ajuda aí, pelo amor de Deus. Estou no sacrifício aqui, irmão, você não tem noção. E aí interessante que Jesus se apresenta nessa ideia: eu vim salvar aqueles que precisam de um médico, aqueles que precisam de cura. Jesus veio para mim e para você, meu irmão. Jesus veio para salvar, amém? Os que estão perdidos, os que precisam ser curados, os que precisam ser restaurados. E é dentro dessa história que Jesus se apresenta no meio, e aí ele vai escrevendo nessa perspectiva, falando da maneira que Deus age no mundo. E que forma é que Deus age no mundo? Deus vai agindo no mundo, e ele escreve a genealogia, e ele vai falando dessas 14 gerações que vão vindo de Abraão, né? O Abraão, o patriarca da fé, o pai da fé, aquele quem Deus escolheu, Gênesis capítulo 12, aquele quem Deus escolheu e lançou sobre ele essa promessa: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha você aqui, ó, abençoado. É alguém que de alguma forma se apropriou desse chamado de Deus, alguém que de fato assumiu a responsabilidade da missão do reino de Deus. E eu vim aqui dizer para você hoje: todos nós já fomos colocados nesse lugar. Deus olhou para você como olhou para Mateus. Deus olhou para a minha vida e olhou para a sua quando nós estávamos meio bagunçados na vida. Ele transformou você, agora Ele quer que você seja uma testemunha viva do seu poder, do seu amor e da sua grandeza. Tudo bem, gente? Então me ajuda aí, amém? Então olha só que interessante, eu não sei você, mas a minha autoestima já é lá em cima, sabendo que Deus olhou para mim e falou: olha, é com você o negócio. Eu fico mais empolgado. E você deve ficar empolgado também, irmão. Amém? Então, olhando para o texto, a gente vai olhando para essa perspectiva, esse olhar de Jesus. E é interessante que, ao chamar Mateus, ele simplesmente largou tudo e o seguiu. Só o poder de Deus pode convencer um homem de abandonar toda uma velha vida, uma vida pautada na ilicitude. Percebe isso? Esse é o poder de Deus que continua aqui no nosso meio.
E Ele pode fazer isso, Ele pode continuar transformando pessoas, Ele está fazendo isso. Agora nós precisamos ser um instrumento de Deus para fazer como Mateus, escrever a história de Deus em nós e através de nós. Então Deus quer usar você, meu irmão, para escrever a história dele. Você pode assumir as rédeas da sua vida com Jesus e ser alguém relevante, diferente nesse tempo, nessa geração. Amém? Quantos acreditam nisso? Eu creio nisso. Nós não estamos aqui de paraquedas, nem vivendo uma experiência religiosa. Mateus, ele havia esquecido essa relação dele com a religião. Ele vive agora debaixo desse lugar, né? Vivendo com os romanos, dentro daquele contexto. Muitas vezes com seu coração voltado à idolatria, ao dinheiro e a tantas outras coisas. Dinheiro passou a ser o Deus de Mateus. Mas todo aquele que vive a experiência do encontro com Jesus, verdadeiro e genuíno, tem de fato esse altar mudado. Agora Mateus vive para glorificar a Jesus. Agora Mateus vive para exaltar a grandeza de Jesus e ser um instrumento para o avanço do reino. Tudo bem, gente? Tranquilo? E aí olha que interessante o texto. Vai mostrando para nós que ao escrever sobre alguns personagens, queria destacar pelo menos 3 deles. Dentro da genealogia de Jesus, Mateus ele vai escrevendo nessa ideia, falando de alguns personagens. E aí como que eu e você podemos estar de fato alinhados à história de Deus? A história de Deus na humanidade para esse tempo. Você está aqui para cumprir um propósito, uma missão, que é maior do que você e do que eu. Esse lugar está plantado aqui para o cumprimento de um propósito que é maior, é para além da gente. Amém? Tudo bem? Então, o texto vai apontar um caminho de Deus olhando para a história da humanidade, olhando para mim e para você, e aí ele vai mostrar que dentro da genealogia do Filho de Deus, tem um homem que ele tira do contexto do paganismo. Gênesis capítulo 12 fala de um chamado de Deus. É Deus que vai até Abrão e se apresenta no caminho de Abrão e diz para ele o seguinte: olha, eu sei da condição que você vive na sua terra, mas eu escolhi você para algo maior, para dar origem a uma nação. E se você atender o meu chamado, eu vou te abençoar. Vou multiplicar as famílias que vão nascer a partir de você. Aí a gente precisa se atentar para algo. Abraão tinha 75 anos e Deus promete dar a ele muitos filhos, muitas famílias. Olha que loucura. É nesse lugar da impossibilidade, da improbabilidade, que Deus sempre intervém na história, meus irmãos. A história de Deus continua sendo escrita nos dias de hoje. Foi no passado, de forma sobrenatural. Deus visita Abraão, Deus visita Sara, dá àquela mulher a experiência de ser mãe de... Me ajuda aí, irmãos. Isaac. Amém? E aí nós vamos vendo toda uma linhagem, de alguma forma, sendo construída para que a promessa de Deus se cumprisse na vida de Abraão. Então a gente vai percebendo a intervenção de Deus a partir daquilo que Ele fala. E eu creio que você e eu temos promessas na nossa vida que Deus falou ao nosso respeito, e Ele deseja fazer muito em nós e através de nós. Agora, qual é a nossa disposição para obedecê-lo? É isso que vai, de alguma forma, ser uma grande característica na vida desses homens que estão sendo tirados de um contexto pagão, voltados para a idolatria, mas que decidiram dizer sim para o chamado de Deus e para a missão de Deus. Deus fala com Abraão, ele diz sim para o chamado, para a missão, e ao dizer sim, ele abandona todas as outras práticas e vai viver uma vida no relacionamento com Deus, a ponto de, se necessário for, sacrificar o seu próprio filho. E essa história você conhece de trás para frente, sim ou não? Então Deus olha para mim e para você, e Ele vai nos dar aquilo que de fato nós estamos dispostos a renunciar. Deus vai te dar a influência que você estiver disposto a renunciar e colocar os pés dEle. Isso é forte, irmãos. Deus vai te dar a influência que você realmente estiver disposto a entregar, sabendo que tudo é para Ele, tudo é para a glória dEle. Não existe nada que Ele faça em mim e em você que resulte para um fim proveitoso em nós mesmos. É para tocar pessoas, é para abençoar pessoas, é para servir pessoas. Tudo bem? Me ajuda aí. Então Abraão entende essa mensagem e ele vive para o cumprimento do chamado de Deus. E aí você vai olhando para um Deus que olha para alguém idólatra, intervém na história
e que de alguma forma começa a dar origem a uma nação. Deus não estava simplesmente preocupado em dar um filho para Abraão, Deus estava preocupado em constituir um povo, que ele pudesse chamar de seu povo, e que pudesse adorá-lo, de geração em geração, e nós estamos aqui por causa disso. Percebe que a promessa que Deus fez da vida de Abraão está alcançando você, vai alcançar os seus filhos, vai alcançar os filhos dos seus filhos, amém? Você vai ver o bem do Senhor tocando a sua família. Na história tem o texto que fala de uma mulher chamada Raabe, uma mulher que, vou continuar aqui para ganhar tempo, uma mulher que não vive a respeito das profissões, uma das profissões mais antigas, ela vive como uma mulher que se prostituía para o sustento da sua família, O pastor Ademir pregou uma mensagem falando sobre essa história, esses dias atrás, numa quarta-feira. E é interessante que essa mulher, ela decide, em um dado momento da história, guardar ali, proteger a vida dos espias, dos israelitas que haviam espiado a terra. E por fazer esse ato simples de guardar, de preservar, de proteger, existe uma aliança feita com ela e que toda a família dela é preservada no dia da invasão de Jericó. E aí, por ser preservada, Deus faz além, coloca ela na genealogia. Como é que pode o próprio Deus colocar uma prostituta dentro da genealogia daquele que seria o Salvador do mundo? É aquilo que o Evangelho diz, meu irmão. O Evangelho de Deus é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que nele crê. Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir e destruir os sábios. Amém? Deus decidiu isso. E não tem como questionar Deus. Tem um texto que eu queria compartilhar, 1 Coríntios capítulo 1, versos 26 ao 31. Tudo bem? Esse texto vai parafrasear aquilo que nós estamos falando aqui agora. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, porque poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Essa expressão é sensacional, Consegue compreender? Deus não está olhando tão somente para os nobres, aqueles que vivem nos palácios, é aqueles que vivem à margem, como essa mulher estava à margem da sociedade, sendo rotulada por aquilo que ela fazia, sendo rejeitada, excluída, mas Deus a incluiu no plano de salvação e colocou ela na genealogia do Filho de Deus. Amém? Então você acha que Deus não vai colocar você, meu irmão, para fazer coisas extraordinárias? Deus continua agindo nesses dias. Olha só o texto, versículo 27. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e os que nada são, para reduzir a nada os que são. Porque ninguém se glorie diante dele, para que ninguém se glorie diante dele. É, porém, por iniciativa do próprio Deus, que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que como está escrito, quem se glorie, glorie-se de uma única coisa, glorie-se no Senhor. Amém? Eu queria que você aplaudisse a Jesus enquanto eu bebo água. Você se viu nesse texto aí ou não? Quem se enxergou nessa palavra aí? Todos nós, irmãos? Porque de fato éramos assim, pessoas que muitas vezes as pessoas olham de cima para baixo e colocam a gente à margem. Colocam a gente na perspectiva humana, numa condição de inferioridade, de incapacidade. Mas foi Deus que nos escolheu, meu irmão. E Ele também nos capacita para o seu propósito, para a sua missão. Aí eu quero falar agora sobre uma personagem tão maravilhosa que Deus escolheu. Poderia falar aqui de outros exemplos, tem um no esboço que está escrito sobre Davi. Você conhece a história de Davi, eu não vou falar dessa história, mas um Deus também que age de maneira tão poderosa na vida de Davi, Um homem que foi profetizado
alguns anos antes dele nascer, Deus havia falado: eu escolhi um homem segundo o meu coração. Quando ele traz uma mensagem para Saul, né, a partir do profeta Samuel, se eu não me engano, 1 Samuel capítulo 13, verso 14, fala o seguinte, que Saul de alguma forma desobedece a Deus, e por desobedecer a Deus, Deus fala para ele: ó, hoje eu vim aqui para confirmar o teu reino, mas por causa da sua desobediência, cessou para você. E eu já escolhi um homem, segundo o meu coração. Olha que tremendo, mano. Maravilhoso. Só que Davi nem tinha nascido ainda. Então, meu irmão, Deus já escolheu os seus filhos. Eles estão no ventre, estão no projeto. Deus já escolheu para grandes obras. Deus, amém, sonhou coisas extraordinárias para você. Está aqui o filho da Marília e do Fernando. Como que é o nome do terceiro? Esqueci. Murilo, eu falei quando ele nasceu, lembro, eu falei para ele: esse aqui vai ser o José do Egito, vai governar. Tem uma palavra liberada sobre a vida desse menino, ele vai governar por onde ele passar. Você crê nisso? Todas as vezes que eu vou na casa de alguém, libera uma palavra, meu irmão, eu creio que Deus vai cumprir a palavra. Então creia nisso, né? Eu creio nisso. Estou pegando aqui um exemplo. Davi, ele foi predito por Deus, não tinha nascido ainda, né, humanamente, biologicamente, não tinha sido gerado pelos homens, mas foi gerado por Deus. E aí nós olhamos para a história, uma mulher que vai gerar o Messias, o Cristo, o Salvador. Maria, uma mãe obediente. Característica de todos esses homens que viveram experiências de serem colocados à margem, como eu e você. Em algum momento eles tiveram um contato com a presença de Deus e deixaram a desobediência se esvair do seu coração e viver uma vida de rendição ao poder de Deus. Uma mãe que vive a obediência vai colher frutos dessa obediência. Amém? Então, como a gente está aqui falando do Dia das Mães, essa mensagem também é para falar de Maria, a mãe de Jesus, uma mulher obediente. E aí o texto bíblico vai dizer para nós, versículo 18 de Mateus, capítulo 1. Vamos ler aqui comigo, rapidamente. Tudo bem aí, gente? Versículo 18, olha só, que tremendo. Versículo 18 de Mateus. O nascimento de Jesus foi assim: Maria, sua mãe, estava comprometida para casar-se com José, mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la, sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em um sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, o Deus conosco. Então esse texto vai falando para a gente de uma mulher que decidiu no seu coração viver essa experiência de dizer sim para Deus. E quando nós dizemos sim para Deus, quando nós literalmente alinhamos o nosso coração em uma obediência, a gente vai perceber a ação interventiva de Deus de bate-pronto. Irmãos, a nossa obediência vai produzir na nossa vida, no nosso caminho, algumas coisas extraordinárias de uma ação interventiva de Deus. A nossa obediência vai gerar algo assim, exponencial, que está para além do nosso alcance humano. Nós, muitas vezes, vamos limitando a ação interventiva de Deus na nossa vida, porque estamos muitas vezes desejosos de ter uma resposta muito normal. Nós estamos diante de um Deus que é sobrenatural, que quer tocar o sobrenatural. Uma mulher que diz sim, nas condições que ela disse, ela está de fato assumindo alguns riscos, e o primeiro deles, ser colocada numa exposição em relação à sua reputação. Ela estava separada para o casamento. Ela diz sim para o chamado de Deus, e ela abre mão de algumas coisas,
Vou tentar acelerar aqui. E o que ela abre mão? Ela abre mão de estar de fato se preparando para o casamento. A mulher que vai casar sabe do que eu estou falando, não é? É um período assim terrível, irmãos, de tanta confusão, tanta coisa, tanto ajuste, vai para o ensaio, vai experimentar, vai ver roupa, vai ver vestido, é ou não é? Quem casou aqui? Você não casou, faço votos que Deus te dê graça para casar. Se eu casei, meu irmão, você vai casar também. E você que está namorando aí, ó, muito tempo, não enrola a menina não, casa logo. Tudo bem? Ó, presta atenção, o texto vai dizer para nós que essa mulher disse sim, no versículo 11. Ao dizer sim para a missão de Deus, para o propósito de Deus, para o projeto de Deus para a vida dela, ela abre mão dos seus projetos, abre mão do seu casamento, ela simplesmente deixa de lado e vai dizendo sim para o próprio Deus. E ao dizer sim, Deus libera uma palavra sobre ela e libera também uma provisão. Versículo 1, capítulo 1, versículo 11, a Bíblia fala da provisão. Quando a gente diz sim para Deus, quando a gente diz sim para o projeto de Deus, há uma grande graça a ser liberada sobre a nossa vida. Não faltará, meu irmão, a provisão necessária para o projeto de Deus, para a missão de Deus sobre você. Vim aqui te abençoar, me ajuda aí. Não faltará provisão para o projeto de Deus. Pastor, mas onde é que está isso? Versículo 11. Mateus 2, verso 11, diz assim: entrando na casa, viram um menino com Maria e sua mãe, prostrando-se, o adoraram, e abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Mateus capítulo 2, versículo 11. Você percebe que ao dizer sim, ela se coloca nesse lugar de estar aberta para receber o que Deus tem? Quando você diz sim, em obediência à missão que Deus tem te dado, esteja com seu coração tranquilo, porque toda a provisão virá da parte de Deus. E Deus levantou pessoas do Oriente que ficaram sabendo que o Salvador do mundo iria nascer. Deus, Ele vai, de fato, colocar o seu nome, o nome da sua empresa, no lugar que precisa estar, para que a provisão te alcance, para que o favor de Deus te alcance. Me ajuda aí, pelo amor de Deus. Amém? Não faltará provisão, não faltará a direção de Deus. Versículo 13. Versículo 13. De Mateus capítulo 2. Depois que os magos foram embora, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José e disse: levante-se, tome o menino e a sua mãe e fuja para o Egito, fique por lá até que eu avise você, porque Herodes há de procurar o menino para matá-lo. Levantando-se José, tomou de noite o menino e a sua mãe e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. Isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Jesus tinha uma missão para a nação de Israel, e estrategicamente não faltou a direção para os seus pais. Quando a gente diz sim para a missão de Deus, para o projeto de Deus na nossa vida, não faltará a visão, não faltará a direção de cada passo que a gente precisa dar em Deus. Você crê nisso? Crê nisso? Está falando ao seu coração para você, para sua família ou não? Para aquilo que você tem de alguma forma buscado da parte de Deus? Que eu acredito nisso. Nós estamos aqui expondo a palavra de Deus e o Espírito de Deus está falando com você a respeito do que você precisa. Talvez o que você precisa é só realinhar o seu coração, parar de resistir ao amor de Deus, caminhar numa obediência. E caminhar numa obediência nem sempre é fácil, porque a obediência vai exigir de nós renúncia. Maria renunciou tudo, renunciou ao casamento, esteve de fato à beira da morte por causa de uma interpretação da lei, da mulher que era de alguma forma encontrada numa gestação sem casar, seria apedrejada. Percebe? Dentro de um contexto cultural, Deus tem a sua forma de proteger os seus. Deus tem a sua maneira de cuidar de cada um dos seus. Esteja aberto, meu irmão, e obediente à voz de Deus. Não faltará direção. Amém? E não faltará também quem te ampare, quem te dê amparo. E eu quero encerrar aqui. Amém?
não faltará quem te ampare. É o último texto, Lucas, capítulo 1, Evangelho de Lucas, meu Deus, Lucas capítulo 1, versículo de número 39, diz assim: naqueles dias Maria se aprontou e foi depressa à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Exclamou em alta voz: bendita é você entre as mulheres, bendito o fruto do seu ventre. E que grande honra é para mim receber a visita da mãe do meu Senhor, pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da saudação que você fez, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Amém? Aí tem um cântico lindo e maravilhoso aqui. Então Maria disse: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, o meu Salvador, porque Ele atentou para a humilhação da tua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventuradas. E nós estamos aqui dizendo a respeito dessa mulher, a mãe de Jesus, uma mulher bem-aventurada, após muitas e muitas gerações. Estamos vendo como Deus pega pessoas imperfeitas, incapazes, para feitos extraordinários. E Ele quer usar você dessa mesma forma, te colocar num cenário como alguém extraordinário, alguém que marca as pessoas, alguém que é diferente, alguém que vive para um propósito, alguém que vive apaixonado por Jesus e vai cumprir a missão de Deus na terra. Versículo 51, agiu como se com o seu braço valorosamente dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derrubou os seus tronos, os poderosos, exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despiu vazios os ricos, amparou Israel, meu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como havia prometido aos nossos pais. Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e voltou para sua casa. Não faltará quem te ampare e quem faça o pré-natal. Conclusão: quando nós nos debruçamos no cuidado de Deus, quando nós obedecemos a voz de Deus, não nos faltará literalmente essa graça da provisão, da direção, do amparo, mas também não nos faltará a oportunidade de olhar para a nossa vida e viver a experiência daqueles 2 jovens. Quando a gente olha para a parábola do filho pródigo, nós falamos sempre do que saiu, do que gastou, e vamos de alguma forma, vendo um resgate amoroso de Deus, um Deus amoroso que resgata o seu povo, sim ou não? Um Deus que vem em resgate e proporciona uma segunda chance, uma oportunidade de arrependimento. Mas para além dessa oportunidade de arrependimento, eu e você precisamos olhar para aquele filho que estava dentro da casa. Mas o filho que está dentro da casa nem sempre quer dizer que ele está conectado com a obediência e para o cumprimento da visão, da missão de Deus e dos projetos de Deus. Nós podemos estar dentro da casa, irmãos, estar com o nosso coração totalmente desconectado da presença de Deus. E aí o convite de Deus para mim e para você é o seguinte: se você quer fazer parte da missão de Deus, esteja conectado com Ele. E seja conectado com aquilo que Ele está soprando sobre você, com aquilo que Ele está requerendo e pedindo de você. E aí sim você vai viver a manifestação de uma obediência pura, uma obediência que vai te colocar nesse lugar de propósito, de destino. E é isso que nós queremos nessa manhã, que você avalie o seu coração e olhe para a vida dessa mulher, uma mãe obediente. Maria foi uma mãe obediente para o cumprimento da missão, e ela abriu mão de muitas coisas, mas Deus aprove a Deus prover todas as coisas que ela precisava. Se você está sendo chamado por Deus para empreender, para colocar a sua mão no arado, para fazer algo da parte do Senhor, esteja com seu coração em paz. Não te faltará provisão, não te faltará direção, e não te faltará quem te ampare e quem cuide de você. Agora, na condição daquele filho que ficou dentro da casa, tinha tudo para,
celebrar a vida, ficou tão preocupado pela festa que o pai celebrou com o filho que estava perdido. E nós já lemos sobre isso. Jesus, ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Quantos de nós estamos na casa, estamos doentes, porque estamos muitas vezes olhando para o lado, sempre na perspectiva de olhar o que está acontecendo na vida do outro. Jesus quer que você se preocupe um pouquinho mais com o seu coração, para que você não se distancie do favor e da graça dele. Amém? Poderia continuar essa mensagem aqui, não vou, porque temos uma apresentação para fazer, em homenagem às mamães que aqui estão. Muito obrigado por ouvir a minha mensagem, por dar uns glórias a Deus aí forçado, porque eu estou gritando, mas vai dar tudo certo. Mas eu queria orar por você, orar por dois tipos de pessoas, e quero encerrar aqui a minha contribuição de hoje. Orar por pessoas que desistiram das palavras que Deus plantou no seu coração, por alguma falta de recurso, projetos e planos que Deus plantou no seu coração, e talvez você desistiu no meio do caminho porque te faltou alguma coisa. Então a minha oração é para que Deus te dê a possibilidade de enxergar recursos e possibilidades, para que essa missão de Deus para a sua vida se cumpra. Amém? Faça assim com as suas mãos, com seus olhos fechados, fique à vontade. Pai querido, nessa manhã nós cremos, ó Pai, na liberação da Tua palavra sobre cada família aqui representada. Nós cremos, ó Pai, na vida dessas pessoas que receberam do Senhor um projeto, uma direção, um sonho, um propósito em suas vidas. Hoje nós estamos aqui, Senhor, para liberar uma palavra sobre essas famílias, e que o Senhor, ó Deus, envie toda sorte de provisão, pessoas que pararam no meio do caminho por falta de recursos, ó Deus, os projetos que o Senhor havia confiado em suas mãos. Nós oramos para que nessa manhã, ó Deus, o Senhor libere, como liberou para Maria, o cumprimento da missão dela, Senhor, se deu pela uma provisão dos céus, não faltou recursos, não faltou, ó Deus, direção, ó Deus, para aquela mulher, e não faltou também sobre ela o amparo, pessoas que a ampararam. Nessa manhã nós também oramos, Pai, por esse segundo grupo de pessoas, que estão aqui hoje, e foram, ó Deus, confrontados pela Tua palavra, e a Tua palavra nos mostrando, Pai, que muitas vezes estamos na casa, como filhos amados do Senhor, mas não estamos desfrutando 100% do que o Senhor tem para nós. Estamos muitas vezes olhando o que o Senhor está fazendo lá fora, na vida de outros, e que assim sejamos, ó Pai, em nome de Jesus, confrontados em amor pelo Senhor nessa manhã, e que não nos falte, Pai, direção para o futuro, ó Deus, onde nós celebraremos as festas que o Senhor tem para nós. Ajuda-nos a viver dentro da sua casa, celebrando, Pai, a cada minuto, celebrando a cada conquista de cada um à nossa volta, celebrando aquilo que o Senhor está fazendo em cada ministério à nossa volta. Que Cristo continue sendo glorificado e exaltado. Te agradecemos por isso nessa manhã, e que haja sobre o teu povo provisão, direção e amparo sobre todas as coisas. Em nome de Jesus, que cada mamãe seja literalmente encharcada por esse amor, abraçada pelo amor daquilo que o Senhor reservou para cada um de nós hoje. Amém. Deus abençoe. Muito obrigado. Olá, mamães da Casa de Oração. No dia de hoje queremos prestar uma singela homenagem a todas vocês que todos os dias colocam aos cuidados de Deus os seus filhos. Muito obrigada por fazerem parte de nossas vidas. Feliz Dia das Mães para todas as mães da Casa de Oração, em especial as mães atalaias e intercessoras de nossa igreja. Nair, Rosa, Noêmia, Romilda, Martinha, Zuleide, Odete, Geraci, Maria Helena Mustardi, Isabel, Enedita, Dulce, Aide, Evani, Ana Paula, Matilde, Eliette, Zuleika, Doutora Eleni, Ramila, Sônia, Meire, Narimã, Thelminha, Valéria, Marli, Missionária Elizabeth, Marisete, Bete Loira,
Beth, Dani, Felicidade, Jussara, pastora Ivanise, pastora Érica, pastora Regina, pastora Cida, pastora Luísa, pastora Sandrinha, pastora Elza e todas as tias da escolinha. São tantas as mães especiais que passam pela casa de oração. Você também é especial. E nossa homenagem não termina por aqui. Vejam só. Seu coração é assim, não sei porquê, mas é assim. Parece que não tem mais fim, um oceano de afeto. A gente queria te falar que a gente te ama muito e que você é a melhor mãe do mundo. A gente tá passando aqui pra te desejar um feliz Dia das Mães. Beijo! Mas tem pra dar tanto querer, tanta emoção, tanto carinho por mim. Seu coração é assim. Hoje é Dia das Mães, a daquelas que iluminam todos os dias, que lutam por nós, que nos colocam em primeiro lugar, que nos carregou por 9 meses na sua barriga, que é valente, guerreira e cheia de fé. Feliz Dia das Mães, em especial para minha mãe, que Deus confiou uma família e ela tem feito isso com maestria. Te amo, mãe, feliz Dia das Mães. E a cada dia aprender que o seu coração é assim, minha mãe. Mãe, te amo. Que Deus te abençoe. Feliz Dia das Mães. Não sei porquê, mas é assim. Parece que não tem mais fim, um oceano de afeto. Quanto mais ama, mais tem amor. Peço um feliz Dia das Mães para todas as mães e especialmente para mim, mas é para todas também. Que vocês tenham um Dia das Mães muito abençoado. Carinho por mim, seu coração é assim, flor que desabrocha a cada manhã, fonte de amor que é sem fim. Deus te fez assim pra cuidar de mim. Quero crescer. Oi, mãe, eu tô aqui pra te desejar um feliz Dia das Mães e dizer que você é a melhor mãe do mundo, que eu te amo muito, muito, muito. Beijo. Seu coração é assim, minha Mãe, eu quero agradecer tudo que você já fez por mim. Te amo muito. Beijos. que desabrocha a cada manhã, fonte de amor que é sem fim. Deus te fez Desde que eu nasci, você cuidou de mim com muito amor, me alimentou e me colocou pra dormir. Eu te amo mais do que tudo nesse mundo e te desejo um ótimo Dia das Mães. Mãe, você é a coisa mais importante da minha vida. que o seu coração é assim, que o seu coração é assim. Dia 12 de maio é comemorado o Dia das Mães, o dia daquela pessoa que está sempre com você, te apoiando em tudo. E hoje eu quero desejar um feliz Dia das Mães para todas as mães especiais do fundo do meu coração. Um beijo. Oh, mãe, a coisa mais importante da minha vida, sem você eu sou nada. Mãe, você me carregou com 9 meses na barriga, teve que sofrer as coisas que uma mulher sofre quando teve um filho, só que você não desistiu, você conseguiu lutar. E eu estou aqui. Te amo, mãe. Cuidar de mim, quero crescer com você e a cada dia aprender que o seu coração é assim, que o seu coração
Te amo, mamãe. Feliz Dia das Mães. Deus te abençoe muito, Ele te guarde. Feliz Dia das Mães. Te amo muito. Te amo, mãe. Amém? Glória a Deus por essa mensagem maravilhosa. Que essas crianças, irmã, vai ser o futuro de amanhã. Vai ser novos pastores, evangelistas, diáconos. Então, a semente está sendo plantada. Assim como nossos pais plantou a semente no nosso coração, Jesus plantou a semente nos nossos pais. Estamos aqui, a Rosinha é a maior, assim, eu falo assim, a mais velha intercessora aqui, não é? E a Rosinha sempre está falando, olha, eu estou orando por você. E nós sabemos, aqui na igreja, eu oro por todas as minhas irmandades, eu amo minhas irmãs, todos meus irmãos que congregam junto, não é? A gente tem que estar em oração pela igreja, oração pela direção do pastor Rogerinho, da sua esposa Renata, por todos que ajudam na obra. A pastora Ademir é maravilhoso aqui, a pastora Érica, a pastora Sandrinha, a pastora Elza, que é uma bênção aqui dentro da igreja. Nós só temos a agradecer a Deus por essa graça, por essa bênção, Pai. Sempre agradecendo a Deus, porque Deus é poderoso. Olha, minha filha pegou essa enfermidade no rosto, infecção forte no rosto. Aí, com o tratamento, está sendo curada, está curada já, está terminando o tratamento, já está curada, porque Deus é que cuida de nós, é Deus é que dá força, é Deus é que dá graça. Vamos, irmãos, ser firme na obra, firme na igreja, porque só na nossa firmeza nós vamos vencendo. Eu tinha minhas mãos assim, eu pensei que eu ia morrer, e eu estou aqui, estou andando. As irmãs me ajudam, mas estou andando, estou orando para a igreja, orando pelos pastores, e nós vamos vencendo pela graça de Deus. Que Deus abençoe. Amém. Amém. Glória a Deus pela vida da Rosinha. Que Deus, irmão, as mães, mãe, preste atenção, mãe. Que Deus desse coração derramou o amor dele no coração da Rosinha para interceder, que ele venha derramar esse amor nos nossos corações. Não vamos pedir o coração dela, não, vamos pedir o coração de Jesus derramado nos nossos corações, para ele venha operar este amor, porque nós sabemos, irmãos, que nossa vida, tudo tem um propósito diante de Deus. Você está aqui, mãe, estou falando para as mães hoje. Deus tem um propósito no seu coração. Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem um propósito no seu lar, nos seus familiares. Assim como cada dia o Senhor nos mostra o propósito dele na nossa vida, até a morte. Deus, que nem a minha sobrinha, a irmã sabe, ela frequentava a igreja aqui, e eu vi o propósito de Deus ali quando alcançou a vida dela 5 anos atrás, um propósito para alcançar. Ela foi para o céu, eu creio, porque era uma mulher de coração limpo, amava uma outra, amava os familiares, e Deus alcançou. Há quase 40 anos atrás, eu convidava ela, vamos para a igreja, eu era da presbiteriana, vamos para a igreja, um dia eu vou, e Deus achou graça de colocar ela aqui, teve um propósito, e vai ter um propósito naqueles familiares, que a semente ali foi plantada, e você, mãe, a sua semente é plantada. Não se desespere pelos seus filhos, que não foi alcançado, vai ser alcançado, porque tem uma semente plantada no coração deles. Amém? Amém. Vamos orar? Amém? Amém. Todas as mães, fiquem de pé. Amém? Aquela que ainda não tem seus filhos, fica de pé também, que são mães espirituais. Amém, Jane? Você é mãe espiritual. Todas as mães, todas as mulheres ficam de pé, amém? Ainda que aquela que vai ser mãe ainda, amém? Glória a Deus, amém?
Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós, Senhor, estamos aqui, ó Pai, conectada contigo, ó Pai. Olha, Deus, essas mães, Senhor, que estão de pé. Senhor Jesus, venha sustentá-la cada dia, Senhor. Venha dar, Senhor Jesus amado, sabedoria. Venha dar teu entendimento na criação dos filhos, nos seus lares, Senhor. Olha, Deus, essas mães são mulheres, são joias valorosas para ti, porque foi tu que formaste a cada uma, ó Pai, e tudo que tu forma é lindo, tudo que tu forma é bem para nós, Senhor. Espírito Santo de Deus, neste dia, ó Pai, onde está comemorando, ó Pai, o Dia das Mães, que todas, Senhor, venha ter, ó Pai, o alimento vindo de ti, ó Pai, o maior alimento, o alimento espiritual, e o físico, ó Pai, pertence a ti também, ó Pai. Abençoa cada lar, abençoa, Deus, porque, Senhor, nós somos, ó Pai, feituras suas, ó Pai. Abençoa, Pai, eu te louvo pela vida da irmã Rosinha, Senhor. Olha, Pai, quantos, ó Pai, quanto que ela já passou, e tem sempre um sorriso nos lábios, ó Pai, mesmo testemunhando, ó Pai, daquilo que traz tristeza, mas o sorriso está nos lábios dela. Que possamos ser assim, ó Pai, grato a ti a cada dia, ó Pai, e abençoa a cada um quanto às bênçãos do alto, em nome de Jesus. Amém. Amém.